Olá, estamos começando mais um Pode Prosperar. E você sabe, né? Aqui é o lugar de conhecimento, porque só se prospera através do conhecimento. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito com os episódios anteriores. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo qual episódio você já gostou até agora. Qual que foi o que mais te marcou? O que nós devemos chamar de volta aqui para a gente conversar mais, para trazer mais informação, mais prosperidade para nós? Quem que você quer? Eu sei quem eu quero. E você? Quem que você quer? Hoje não pode ser diferente. E não vai ser diferente. Porque a conversa vai ser incrível, eu tenho certeza. Eu vou falar um pouquinho dele para ver se você vai saber quem é. Ele é pai de duas crianças, o Mateu e a Giovana. Ele é marido da Renata e ele tem um sobrinho lindo, o Fabrício. Ele é formado em Direito e Gestão Pública. E tem um ano, mais ou menos, quase um ano, que ele está fazendo um barulho por uma bandeira muito importante, que é o autismo. Você já sabe quem que é? Ainda não? Então já vou te contar direto, sem segredos. Estou falando do nosso vereador, Diego Sanches. Diegão, muito obrigado por ter vindo. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Para começar esse bate-papo nosso, antes de falar de hoje, eu quero voltar na sua história um pouco. Para que as pessoas entendam, porque qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que as histórias das pessoas possam encher o coração de quem está nos assistindo e ela vira e fala assim, para mim também é possível. Quem sabe nós temos várias pessoas que querem ser vereadores nos assistindo agora, várias pessoas que têm uma bandeira e elas podem olhar e falar assim, então é possível. É possível eu também fazer, olhando através da sua história. Então eu quero que a gente volte um pouquinho para a gente contar. Antes do Diego, antes de se tornar vereador, o que o Diego fazia? Como que era? O que ele comia? Por onde ele andava? Primeiramente agradecer, né, e parabenizar. Eu acho que se toda vez a gente tivesse canais que contasse histórias boas, né, de superação, de prosperidade, eu tenho certeza que a gente teria uma sociedade melhor. O que a gente vê é justamente o contrário, né? A mídia apontando só as coisas ruins, né, as coisas negativas e, portanto, eu quero te parabenizar por você ter esse olhar de mostrar o que é bom também, que precisa ser mostrado até para que as pessoas possam ter como modelos e replicar. Então, a minha história ela não é muito diferente da história das pessoas em comum. Eu sou filho de professora e comerciante aposentado. Eu comecei minha vida como office boy, como mensageiro de um banco. E nesse momento eu tive a oportunidade de servir como mensageiro o então vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Anastasia. Olha. Uma época que eu não sabia nem quais eram as atribuições de um governador, o que era setor público, o que era setor privado, o que era o terceiro setor. Então, para mim, foi Uma escola. uma escola, tudo novo, mas eu falo que os ambientes formam as pessoas. Então, por estar num ambiente ali, num banco, que o nono andar é cedido por vice-governador, me abriu novas visões. E me fez ali pensar e refletir o que eu queria para a minha vida. Foi aí que eu fui sendo moldado, né? Fui instigado de forma natural a formar em administração pública. Sim. Tentei minha primeira candidatura em 2012, há 12 anos atrás. Tomei algumas pancadas até descobrir como funciona a questão do sistema eleitoral. E passado 12 anos depois, 2024, eu tive a oportunidade de ser eleito e que estou como vereador da cidade de Belo Horizonte no 6º mês de mandato. Uau. Mas parece que já tem 2 anos, graças a Deus, não falta trabalho. Então, uma história comum, Sim. né, mas que realmente tem uma história de superação. Sim. E o que você falou, tudo foi por causa das informações. Desde o meu dia que eu perdi a eleição em 2012, antes de vir tentar novamente uma candidatura, eu fui estudar como é que funcionava as coligações, as chapas, né? Qual que era a votação necessária para se tornar um vereador. Tive a oportunidade de ser aluno do Renova BR, que é uma organização sem fins lucrativos que formam os líderes, formam quem quer ser político, né? Como questões voltadas, o que é o Estado, o poder constitucional de um vereador, de um deputado, de um senador, o que é política pública, ou seja, é uma formação importante
para quem também quer entrar na vida pública e fazer algo, sem não simplesmente dizer que é vereador, que é deputado, que é senador, que é governador. Realmente se formar para transformar a sua realidade ali local ou da pauta que você levanta e defende. Que legal. Vamos pegar esse tempo com a Anastasia, porque acaba, eu tenho certeza que às vezes você não teve tanto contato, mas tenho certeza que algumas coisas você aprendeu. Tá? E principalmente porque a Anastasia tinha a bandeira dos professores. Sim. Forte, né? O que mais se aprendeu nesse âmbito e que te trouxe até aqui? O espectro político você pode aprender de tudo, desde coisas boas a coisas ruins. Eu falo que eu tive ali um grande exemplo, né? Quem conhece o professor Anastasia sabe que ele é uma pessoa diferenciada realmente no meio político. E uma das coisas que eu mais admirava nele, eu aprendi a admirar, né, no setor público e também aplicar, era o respeito ao recurso público. Era uma pessoa que sabia separar muito bem a estrutura de governador para trabalhar como governador da sua estrutura pessoal, né, das suas questões pessoais. Então é uma coisa uma linha muito tênue, mas que eu comecei a ter esse olhar de responsabilidade com a coisa pública, que não é nossa. Sim. Né? Então, assim, a gente, como servidor público, temos que fazer essa distinção. E isso me instigou muito a formar em gestão pública e também ter esse olhar. Olha, o que é público, é para utilizar na função do seu cargo, seja de um governador como de um funcionário público, cargo comissionado ou concursado, daquilo que seu é particular. Isso me motivou muito, assim, a gente ter esse foco e esse respeito com a coisa pública, que realmente tudo é público e é nosso e a gente tem que cuidar. Sim. E é legal você falando sobre isso, porque a gente olha hoje para a política e a gente não vê esse cuidado, né? Muito pelo contrário, parece que o dinheiro dá em árvore. Vamos usar essa expressão. Ele dá em árvore, porque vão se usando e enquanto outros lados passando necessidade, falta de recurso, enfim. E aí você fala nisso e traz para a Anastasia a mesa e a gente vê esse cuidado com a coisa pública e principalmente ele formou, que ele nem imaginava, tem certeza, que ele formou o político indiretamente e com eu vou colocar isso como uma face tão importante, que é esse cuidado com o dinheiro público. Eu falo com ele sempre quando eu encontro, falo, olha, o senhor me formou a ter integridade na política, né, e essa responsabilidade com a coisa pública. Então, recentemente, a gente participou de um evento em conjunto, né, ele deu uma palestra sobre reforma administrativa e eu abri o evento representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. E na fala dele mesmo, ele fala, fiquei surpreso em ver o Diego hoje como vereador, mas na época como jovem me ajudando a servir o Estado, mas falando com tanta propriedade, com tanto conteúdo sobre a pauta. Sim. Que também nós temos que ter essa responsabilidade, né? Se a gente exerce um cargo de vereador ou um cargo público, né? A gente não pode ser leviano, né? A gente não pode ser demagogo, tudo nosso tem que ser feito com muita profundidade, com muita robustez. Não que você tenha que ser técnico em tudo, né? Porque o político discute várias pautas e você pode ser generalista, mas aquele generalista que realmente sabe o que está fazendo, né? E o que ele está impactando de forma positiva aquela comunidade ou aquele segmento, aquela causa que ele se dispôs a defender. Então eu tenho algumas pautas específicas, eu tenho algumas regiões que eu atuo específico, mas tem uma pauta que ela é intersetorial, que é o respeito ao erário público, que eu tive como professor, o próprio professor Anastasia. Legal. Vamos voltar um pouquinho, que você foi candidato uma primeira vez e não se elegeu. O que faltou? Qual que foi o erro? O aprendizado, não vou colocar o erro, o aprendizado com tudo isso para te trazer 12 anos depois de volta ao cenário e ganhar e ser eleito. Eu falo que são vários elementos que depois a gente analisa com mais calma, né? Mas eu fui candidato em 2012, não sei se você recorda, era o início do Instagram. Sim. Então, se a pessoa tivesse 8 curtidas, ela já era o bambambam das redes sociais, né?
E eu trouxe uma pauta específica, que é algo que eu vivencio, né, há 25 anos, que é a pauta do autismo, Sim. do transtorno do espectro autista, porque eu sou tio atípico, meu sobrinho hoje tem 25 anos e foi diagnosticado aos 4. Então eu trouxe uma pauta num ano que ainda as pessoas não sabiam o que era, né? Ainda nós estamos na luta pela conscientização, mas você imagina em 2012, né? Sequer a gente estava comemorando uma lei, que é a Lei Berenice Piana, que classifica a pessoa com autismo para fins legais a pessoa com deficiência. Então, que eu levava 2 horas para pedir um voto, para falar de uma pauta que eu defendia, outros candidatos falavam ali do buraco da rua e conseguia viabilizar aquilo ali de forma eleitoral muito mais rápida Sim. e dinâmica do que eu. Então, eu lembro que eu vendi um carrinho na época, o meu Celtinha, e eu e minha mãe fazia uma campanha simples e bem franciscana mesmo, né? Então, O famoso porta a porta, aquela época a eleição era 90 dias, 3 meses, hoje já mudou, né? São 45 dias de campanha. Então, eu cheguei a 90 dias, no último dia, nos últimos dias eu estava morrendo, né? Mas eu falo que todo mundo que foi importante para mim, Sim. sabe? Foi importante para o meu crescimento e eu fui estudar melhor como poder fazer uma campanha mais preparada, né? Eu me formei como um agente de transformação social. Então, você já tinha informação? Nenhuma da formação assim, de liderança política, nenhuma. Eu tinha minha primeira graduação em administração pública, mas essa formação para ser realmente um agente de transformação social, que eu agradeço muito o Renova BR, eu não tive, né? Então eu agradeço de não ter sido eleito. Olha só, eu agradeço de hoje, com a minha vivência, com a minha formação, com a minha experiência, como pai de 2, casado, eu agradeço pelo fato de não ter sido eleito naquela época. Você não estava pronto? Eu não estava pronto porque a população merece. Pelo que a população da cidade de Belo Horizonte e outras cidades merece. Sim. A nossa população merece o melhor. Sim. Né? Então, assim, eu estou longe de ser o melhor, mas naquela época eu estaria muito aquém da formação que eu tenho hoje. Sim. Porque se eu acolho uma demanda coletiva, naquela época eu ia quebrar tanta cabeça para tentar resolver, e hoje não, hoje a gente sabe o caminho das pedras, né? Sabe qual ferramenta e o mecanismo o vereador pode utilizar para cada tipo de demandas, né? Eu gosto de usar muito as visitas técnicas, as audiências públicas. Então, são ferramentas que você vai aprendendo no dia a dia para você não enganar a população. Porque eu custo para a população. Sim. A minha equipe custa para a população. Então, eu não quero ter um mandato de simplesmente ficar no microfone defendendo pautas de polarizações que não contribuem nada para a nossa cidade. Então, respeito todas as ideologias, respeito as opiniões, o trabalho de todos os parlamentares, mas eu vou para o lado mais pragmático. Sim. Quais são realmente as competências de um vereador e eu faço aquele trabalho formiguinha de devolver isso para a comunidade, para a sociedade. E por que só 12 anos depois? Passaram-se aí mais ou menos 3 eleições, né? Pós esse período seu. Por que só 3 mandatos depois ou 12 anos depois? Foi 2012, 12 anos depois, né? Parece que foi até uma matemática para dar certo. Mas assim, foram circunstâncias, né? Eu tive a oportunidade de depois trabalhar com um vereador, que é o professor Wendel. Sim, hoje ele é deputado, está no seu 2º mandato, então assim, eu fui aproveitando as oportunidades e adquirindo experiência. Quando surgiu a oportunidade de vir candidato novamente, que o professor Wendel já era deputado e tinha que cuidar dos rincões do nosso estado de Minas Gerais, que tem 853 municípios, sem deixar a BH de lado, a gente viu um momento oportuno de vir candidato e ter dentro do nosso grupo político um vereador para a gente continuar dando o suporte que BH merecia, que as demandas do gabinete já estavam sendo grandes e precisava ali de um vereador. Não para falar que tem um vereador, mas as ferramentas de um vereador em âmbito municipal, ela é diferente das ferramentas de um deputado em âmbito estadual. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos falar com segurança pública. O vereador vai, então, no agente
da Guarda Municipal, Sim. que é onde que a gente tem Local. competência ali e trabalhar. Já o deputado consegue ali atuar com a questão da polícia militar, com o corpo de bombeiro, com a polícia civil. Acaba sendo mais abrangente, né? Deputado federal nós estamos discutindo questões relacionadas à Polícia Federal, rodoviária. Então, para complementar o suporte à comunidade, nós viemos com esse projeto. Porque o cidadão, quando vai no gabinete ler uma demanda, ele não quer saber quem vai resolver, se é o senador, se é o deputado federal, se é o deputado estadual, se é o vereador, se é o síndico. Ele quer que resolva. E eu não posso chegar lá e falar, não, sinto muito, mas aqui é um gabinete de um deputado estadual, isso aqui é de um vereador. E hoje está sendo muito legal, que nós estamos tendo esse mandato compartilhado e consegue acolher as demandas que chegam até nós ou que a gente busca. Tá? Sim. O que é, às vezes, âmbito estadual, você manda pro Wendel, e que é municipal, eu mando pro Zé, às vezes, e vai resolver, exato. Legal. O Diego, uma das coisas que eu mais percebi é a sua pauta com o autismo. Então, você já falou aqui sobre o seu sobrinho. Por que disso e por que virou essa bandeira? O que aconteceu nesse meio tempo aí que ela precisou virar uma bandeira para você? Jess, a gente escolhe bandeiras ou por afinidade ou porque a gente vivencia. Então, tem algumas lutas que eu levanto por afinidade, por empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, mas não é estar no lugar do outro. Já a pauta do autismo, eu estou nesse lugar. Eu sou tio atípico de um jovem de 25 anos, né? Que há 20 anos a nossa família enfrenta os obstáculos, os desafios, as lutas, as violações de direito, as ausências do Estado. Hoje eu não posso falar de ausência de legislação, porque para fins legais a pessoa com autismo ela é considerada pessoa com deficiência. Sim. Mas essa lei é linda no papel. E a sua aplicabilidade? Né? Então essa luta também para transformar o que é direito em matéria passa também pelo fiscalizador das leis, que são os parlamentares. Então, por vivenciar essa pauta, essa luta, esse segmento, é mais do que natural que eu pudesse defendê-las com as famílias atípicas. E nós temos várias lutas, assim, obstáculos, não só para a pessoa que tem um transtorno, mas para a mãe que cuida, né? Sim. A mãe atípica, que não tem direitos nenhum e também que precisa desse suporte. E Belo Horizonte precisa avançar nessa pauta da inclusão. E esse meu papel, tanto como vereador e acreditando muito no atual prefeito, que tomou posse dia 3 de abril, um dia após o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é 2 de abril, eu falo que a gente tem a oportunidade, desses 4 anos, entregar uma cidade, uma Belo Horizonte verdadeiramente inclusiva. Aí me conta, no seu sobrinho. Se hoje, em pleno século XXI, com a internet, com todas as informações que a gente tem, é complicado o diagnóstico do autismo e de várias outras espectros que nós temos, há 25 anos atrás não devia ser fácil também, né? Não, foi Me isso. conta aí essa trajetória aí com o Fabrício, né? Aqui, reconhecendo, valorizando todos os professores. O Fabrício, ele foi primeiro avaliado por um professor, né? A professora Cíntia. Ela ligou para minha mãe, até então a avó do Fabrício, né? E ligou para ela e falou: Cláudia, o Fabrício, ele precisa ser avaliado. Ele não está tendo contato com os coleguinhas, ele não participa. Então, assim, o feeling veio de uma educadora. Sim. Com esse feeling, a gente começou a buscar especialistas que também eram um quantitativo pequeno em Belo Horizonte. E eu me recordo muito bem que quando, depois de uma série de consultas, tivemos um diagnóstico, a minha mãe levantou e foi no banheiro vomitar. Por quê? Porque ela sabia que não sabia o que era o transtorno do espectro autista, como eu também não sabia, mas sabia que a nossa família ali tinha mudado. Que ali viria uma série de dúvidas, desconhecimentos, preconceitos, até custeio, né? Uma vida de tratamento não é uma vida barata. Né? Não é. Então nós sabíamos que ali a nossa família já tinha mudado e que ali viria uma série de tsunamis. E desde então a gente assume esses tsunamis e identificamos que o nosso propósito é acolher outras mães que estão passando
pelo mesmo diagnóstico agora. Sim. Então, o que nós vivenciamos lá há 20 anos, a gente costuma pegar as mães agora que têm diagnóstico, trazer para a nossa rede de apoio e passar para elas algumas informações que a gente demorou anos, às vezes, para obtê-la, né? E assim trazer um pouco de acolhimento e minimizar um pouco os desafios que as famílias enfrentam. E como que foi esse comportamento de vocês? Identificou que não deve ter sido rápido, que deve ter demorado muito, porque hoje já se demora. Imagina há 20 e tantos anos atrás, com pouquíssimos profissionais, com entendimento a respeito. Aí vocês identificaram. Porque hoje não é só tratar a criança ou, né, o adolescente, enfim, a pessoa. É também tratar a família, né? A família também precisa do conhecimento para saber tratar. Como é que foi os ajustes? O que vocês tiveram de fazer ou fazem até hoje, né? Porque ela também vai evoluindo. Então ela vai precisando de um ajuste, tanto com ela quanto com a família, né? É isso. Aquela época tinha uma coisa difícil que era o Google, né? A gente tinha que ir no Google aquela época, Sim. né? Então pegava ali informações inverídicas. Hoje a gente participa, tem seminários, tem uns workshops. Sim. E o diagnóstico, Jeff, ele é uma etapa, né? É uma etapa de que, olha, seu filho aqui está no espectro, tem transtorno do espectro autista. Ponto. Te entreguei aqui. A partir disso você sabe que ele está laudado para ele acessar os direitos. Mas quais são os direitos? Existia nessa época? Alguns direitos? Já estava começando. A primeira lei que colocou para fins legais pessoa com autismo como pessoa com deficiência, ou seja, toda pessoa que tem autismo, ela tem os mesmos direitos que toda pessoa com deficiência, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi em 2012, que foi a Lei Berenice Piano, que é uma lei. Berenice Piano não é uma política, era uma mãe, que também tem um filho mais ou menos na idade do Fabrício, que percorreu o Congresso E lutou por isso. lutou para colocar o autismo como pessoa com deficiência. Sim. Então, o diagnóstico é a primeira etapa. É assim, seu filho está laudado, seu neto está laudado, você pode agora recorrer aos seus direitos. Mas aí recorrer aos direitos, você sabe. Judicialização, brigas, cobranças, não é simples. O direito não cai no nosso colo e se materializa. Burocracia. A burocracia é elevada, né? Porque a burocracia precisa existir, Sim. desde que seja moderada, né? Pelo respeito ao erário público. Sim. Né? Mas uma burocracia para impedir o direito, aí não é burocracia, aí é maldade. Aí é maldade. Porque direito essas pessoas têm. O que ocorre também é que essas pessoas têm um direito, a gente briga para materializar, mas as famílias não têm. Eu conheço muitas mães aí que largam o emprego para ficar em função, que já estão com a saúde mental debilitada, que já não tem vontade de nada da vida, sem falar de outras coisas aqui para não gerar gatilhos, mas é uma vida de desafios. E quando eu falo que o Estado poderia dar esse suporte, né, é porque realmente a gente precisa avançar nessa pauta, porque, pasmem, ainda nós temos agentes políticos que mal sabem o que é transtorno do espectro autista. Sim, sim. Na verdade, se a gente coloca hoje para a população, poucos vão saber. Poucos sabem ainda. É um assunto que talvez, por nós que estamos mais antenados, e você, no caso, pelo seu sobrinho, que a gente ouve falar mais. Mas se a gente sair, vamos colocar da bolha, muita gente não faz nem ideia do que é o autismo. Sem dúvida. Né? O que passa dos direitos que tem. Sem dúvida. O dia 2 de abril, né, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a gente fala o quanto que é importante a conscientização do que é o autismo, né, tudo, porque a conscientização vai fazer a sociedade entender o que é essa realidade. Isso já é uma realidade. Né? Os últimos dados, os dados do CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde nos Estados Unidos aqui no Brasil, já apontou que a cada 31 crianças, uma é. Olha. E o último censo, né, que o Brasil fez, já apontou que a cada 38 crianças, uma é. O que nós estamos dizendo com isso? Isso é uma realidade. Não tem como tapar os olhos. Isso é real, faz parte da sociedade. É uma camada que faz parte da sociedade. Então, ou a sociedade, setor público, privado e terceiro setor, se capacita para acolher essas famílias, ou se capacita, porque não tem outra opção, já é uma realidade. É verdade. E se a gente para ver,
eu estava aproveitando os dados. O Brasil, né, segundo o censo de 2022, nós temos em torno de 6 milhões de autistas. Até 6 milhões que eles colocam essa informação. E Belo Horizonte não tem um dado preciso. Eu olhei até em vários sites, não tem nada muito preciso. Eles têm um atendimento do SUS de 2022, que são cerca de 8 mil pessoas, que eu acredito que são muito mais, e nós somos uma população de mais de 2 milhões de pessoas. E aí? Onde... Eu acho que o problema começa exatamente na falta de informação do próprio poder público. Né? Se eu não consigo achar a informação exata de quantos autistas são, ou pessoas de vários espectros, já começa o problema dentro do próprio poder público. E aí, como que resolve? Exatamente, assim, Belo Horizonte, né, e outras cidades, como o Estado, precisa avançar nessa pauta, né? A gente não pode mais achar que isso é assunto de quinta. Sim. Tem que ser assunto de primeira, porque está aí a realidade, senão nós vamos entrar num colapso, né? Sim. Então, nós temos que trabalhar os dados, né? Hoje existe uma carteirinha que chama CIPTEA, que é uma carteirinha de identificação da pessoa que tem autismo. Se ela quiser, ela vai e emite pelo governo de Minas. Então, quando a pessoa vai lá fazer o cadastro, né, o Fabrício tem, outras mães fazem para os seus filhos, ali já vira um dado de informação, né? A gente sabe que os alunos que têm transtorno do espectro autista, eles solicitam um professor de apoio na rede estadual e um auxiliar na rede municipal. Isso é informação, é compilar isso tudo, né? E avançar. Belo Horizonte precisa de um centro de referência. Belo Horizonte precisa de um centro municipal de diagnóstico, que é a primeira etapa da luta. Depois, você tem um diagnóstico, e aí? Como é que vão ser os tratamentos? Então, ou os centros de saúde vão proporcionar esses tratamentos, ou a gente vai precisar dos núcleos de tratamentos para essas pessoas. Eu falo que o autista tem o direito de se divertir. Nós temos cidades do Brasil que já tem parque sensorial. Que dia que Belo Horizonte vai ter o primeiro parque sensorial para essas famílias? Sim. Então, assim, é uma série de ações que nós temos que fazer de forma intersetorial. Não é só na saúde, na educação. Esses são prioridades e urgentes. Mas em todas as partes, cultura, nossos eventos culturais têm que ser inclusivos. As ações de esportes têm que ter ações voltadas para a inclusão. Então, é uma demanda intersetorial, é uma causa intersetorial. E quando você olha para esse cenário de Belo Horizonte, aí você vê esse monte de gargalo, e aí? Como que você, enquanto vereador, o que você consegue fazer pelos autistas? O que você consegue fazer por essas pessoas? Eu estou sendo a voz lá. Então, uma das coisas que eu mais faço é fazer interlocução com o Poder Executivo, com cada secretário e cobrar. Qual é a ação que você está fazendo para as famílias atípicas? Dentro desse programa aqui maravilhoso que você está me apresentando aqui de plano de ação, aonde tem uma ação voltada para as pessoas com TEA e suas famílias? Eu estou buscando também sensibilizá-los. Eu já fiz contato com o presidente da Fundação de Parques Municipais de Belo Horizonte. Falou, por que Belo Horizonte não poderia ter o primeiro parque sensorial para esse ano e para o próximo ano? Presidente, Diego, me fala uma cidade aqui que já tem isso. Aí eu falei o nome da cidade, já está fazendo contato com a equipe da prefeitura de lá. Então, assim, eu também tenho que fazer esse trabalho de fiscalizar, cobrar, mas também sensibilizá-los para Sim. o agente, o secretário ali, ele é tomado por várias demandas de vários segmentos da sociedade. É natural, né? Nossa sociedade é composta por vários segmentos. Sim. Então, quem está ali cutucando mais, né, obviamente que vai tendo uma certa atenção mais. Então, o meu papel lá como voz, como fiscalizador, é justamente cutucar mais o Poder Executivo, o governo, sobre a pauta que eu defendo. Sim. E você fez um projeto de lei, o 11.855/25, né? Que é para ampliar o conhecimento sobre o autismo, promover a inclusão social de pessoas com autismo e combater o preconceito. Isso, esse aí virou inclusive uma lei já, foi a minha primeira lei, que é com esse start que eu entendo que para a gente avançar na pauta, a gente precisa conscientizar a sociedade e os setores sobre o que é o autismo. Então não é uma data comemorativa simplesmente,
É porque ao criar uma lei que tem uma data da conscientização sobre o autismo, né, o Abril Azul, Sim. eu estou meio que instigando as pessoas, o poder público, a saber que pauta que é essa, o que é isso, pelo menos para estudar, porque virou lei. Né? Ok. E entrei com outros projetos de lei, um que está muito aquecido e as famílias têm muita esperança de virar lei rápido, é um que institui programa de vacinação da pessoa com o transtorno de espectro autista em casa. Olha. Porque nós temos aí pessoas que têm UTEA, que por uma questão sensorial, ou pelo próprio deslocamento até o centro de saúde, ou chegando lá foi mal atendido por algum momento, ou então viu a seringa, ele desregula e não consegue se imunizar. Então, esse projeto de lei virando lei, uma equipe vai até a casa dessa família atípica para imunizar. Porque imagine aí quantas pessoas que estão nessa condição que está sem imunizar. Sim. Fabrício mesmo, para ser o que é o meu sobrinho, quando a gente ia levá-lo para vacinar, era uma luta. O que é uma rotina simples para uma família típica, para uma família atípica é uma luta, é um desafio enorme, né? Desde o deslocamento até a chegada lá, torcendo, orando, para ele não desregular, não entrar em crise. Então, você vê uma coisa simples. Parece bobo, né? Quando você para pra ver no âmbito geral, quando um pai, igual você falou, com a família típica, pra ele é Uma comum. rotina comum. Ele vai lá, né? Tá tudo. Para nós, é uma rotina de guerra. Sim. Falar em guerra, tem um dado interessante, eu gosto muito de trazer os dados. Tem um dado que fala, depois de uma pesquisa americana, que calculou o nível de cortisol de uma mãe atípica. Comparou, é igual, na comparação, é igual de um soldado em combate em guerra. Meu Deus. Então, a vida da mãe atípica é uma vida de exaustão. Então, se eu consigo minimizar algumas coisinhas, como, por exemplo, a vacinação em casa, não que eu estou mudando a vida dela, porque vai continuar sendo uma vida de desafios, mas eu vou minimizar um pouco e gerar um pouco de dignidade, né, e esse suporte. E acaba que quem vivencia, como é o caso, tem mais intimidade para poder fazer esses apontamentos, né? E como eu te disse no início da nossa entrevista aqui, usando a ferramenta adequada. Cada um é uma ferramenta adequada. Né? Nesse caso, realmente é um projeto de lei para se tornar lei. Sim. E a gente ter um pouco desse acolhimento e suporte a essas famílias. Verdade. E para a família? O que pode ser feito, o que já é feito, o que temos? Porque falamos muito das pessoas que têm o aspecto. E o que a gente faz para essa mãe, para esse pai, para essa família? Porque eu fui vendo alguns dados que normalmente o pai e a mãe estão lá casados, aí eles conseguem identificar o espectro na criança e tem uma evasão do pai muito grande das famílias, né? Ele abandona a mãe, deixa a mãe com o filho e some do mundo. O que é possível fazer para essas mães ou o que já está sendo feito para essas mães? Ô Jefferson, primeiro assim, a gente dando suporte para as pessoas que têm o TEA, naturalmente a gente está dando um acolhimento para essas famílias. Então, por exemplo, essa da vacinação. Sim, é focado na pessoa que tem TEA. Mas você concorda comigo que nós estamos dando ali um pouco mais de tranquilidade para a mãe que não vai ter que percorrer, fazer um deslocamento, né, ter que passar por um centro de saúde, encarar pessoas que torcem o bigode porque não sabem o que é o autismo, o que é atendimento de prioridade. Então, você está cuidando ali indiretamente. Né? Eu entrei como indicação também que garante o passe livre para a mãe atípica poder utilizar mesmo na ausência do filho. Porque o passe livre que ela usa é do filho. Sim. Então, eu conheço mães que levam o filho na escola e não conseguem retornar. Porque ela teria que pagar o ônibus. Tanto para voltar quanto para voltar de novo. Então, são 4 horas ali, 4 horas mesmo que ela poderia estar em casa, tomar um banho, beber uma água, dar uma relaxada, até se preparar de forma mental e física para novamente buscar o seu filho. E aí, quando eu levei isso para o secretário de assistência social, ele falou, Diego, que bacana que você está tendo esse olhar. Para a gente aqui, dá para a gente construir isso. Eu só preciso ver uma questão orçamentária, mas dá. E que bom que você está trazendo isso, porque tem lógica. Eu não estou trazendo uma utopia, é uma realidade. E as minhas conversas com os secretários são assim, já, essa é a realidade. O que nós podemos fazer para mudar? Eu não vou vir aqui trazer a solução. O que nós podemos? Essa é a realidade.
Eu estou lá como vereador, estou vendo a realidade, eu estou te trazendo a realidade, eu estou te pedindo para contribuir com isso. Então, primeiro é fazer esse atendimento para essas pessoas, né, que tem um TEC, e naturalmente você está ajudando as famílias atípicas. Agora, para as mães específicas, típicas, para as famílias, não há uma legislação que o vereador pode brigar para a legislação ser uma matéria. Por isso eu estou contando muito com o terceiro setor. A gente precisa fomentar projetos sociais pelas OSCs voltadas para as mães atípicas. Cuidar de quem cuida. Sim. Nós estamos preocupados com quem é cuidado. E óbvio, estamos. Agora, quem cuida? E aí não é só para as mães que têm o filho com transtorno, né? Tem filhas hoje que cuidam dos seus pais que têm Alzheimer. E larga a vida inteira em função do seu bem, que é seus pais. Então, assim, e aí eu valorizo muito o terceiro setor, os projetos sociais. É projeto meu de mestrado, como que o terceiro setor, as OSCs, podem contribuir tanto para a implementação das políticas públicas, né, para a gente mudar a realidade, principalmente de regiões que têm um baixo IDH e de segmentos como esse que nós estamos aqui dizendo, citando, e que não tem uma legislação específica. Porque se tivesse uma legislação específica em âmbito federal, a gente traz para o âmbito municipal e vamos brigar para se tornar agora uma realidade. Agora, elas não têm nem direitos. Não tem direito específico para quem cuida. Sim. E largam toda a sua vida em função de cuidar do seu ente. E não tem renda, e cada vez mais eu vi um estudo que, se eu não me engano, 70% da renda de uma família, principalmente baixa renda, ela pode ser destinada para essa criança autista. E aquilo ali eu assustei, 70% é muito dinheiro. É muito dinheiro. Que a maioria... Pensa numa família que ganha R$2.000, R$1.500, R$2.000, que é a média do brasileiro, né? Exato. E 70% destinado ao cuidado daquela criança, nós estamos falando aí de uma família que ganha R$2.000, nós estamos falando aí na média de R$1.500, faz a renda dela toda. Exato. Então é muito dinheiro nisso aí. É. E aí a mãe ainda não tem o pai? Tendo que ficar... Você está vendo que a gente está vendo uma realidade que existe, né? Os dados estão aí, o número de pessoas que têm um transtorno, então, é uma realidade que existe, nós não estamos inventando. Sim. E que se a gente não acolher como sociedade, né, em todos os setores, público, privado também, com sua responsabilidade empresarial, e o terceiro setor, que consegue chegar onde muitas vezes o Estado não está, a gente está pegando essas pessoas que às vezes estão em classe média, empurrando para a vulnerabilidade. E pegando quem está em estado de vulnerabilidade e empurrando para a hipervulnerabilidade. E ali, um nome bonito, hipervulnerabilidade, o que nós estamos pegando? Uma mãe atípica, solo, tem 3 filhos que vai começar a passar fome, que vai começar a passar dificuldades. Por que eu brigo por creches, escolas integrais? Porque eu sei que ali é um equipamento que não é luxo para essas famílias, é questão de necessidade. Sim. Atua em todos os bairros. Tem bairro que me gera demanda de poda de árvore, quebra-mola e mudança de sentido de via. É meu papel, eu acolho, sou vereador da cidade. Sim. Mas o que me dá garra, propósito, me traz um inconformismo de lutar todo dia é quando eu vou em bairros como Granja de Freitas, na Regional Leste de Belo Horizonte, que brigar por uma EMEI inclusiva integral é uma questão de necessidade, não é de luxo. Né? Levar um projeto social de esporte, cultura para os jovens não é questão de oba-oba, ou porque eu acho que aquele jovem vai virar um grande atleta. É porque eu sei que naquele momento que ele está sendo ali cuidado por um mestre de capoeira, um mestre de jiu-jitsu, pelo menos ele está longe das drogas. Sim. Ou então ele está longe de um abusador, que pode ser o seu padrasto, o seu pai. Então, essas coisas que me motivam na vida pública, não sei o quanto tempo estarei, mas enquanto eu estiver, o que me dá energia é cuidar dessas pautas, que muitos não querem. Verdade. Querem cuidar de pautas mais gourmetizadas, vamos dizer assim. E quando se fala assim muito de cidade, porque a cidade isso, a cidade aquilo, a cidade nós temos que brigar porque a cidade... As pessoas esquecem de falar que a cidade é composta por pessoas.
Tinha que ser o contrário, a gente teria que falar das pessoas que tá dentro da cidade, não que falar aquela cidade como se fosse um ser inanimado. Verdade. Tem uma outra pauta legal sua, que você já está com uma petição, se eu não me engano, ainda está online, e várias moções que é para reconhecer as pessoas com diabetes tipo 1 como deficientes. Por que disso? Eu disse, se você tem uma lei, eu como vereador posso brigar para essa lei ser realidade na cidade que essa pessoa vive. As pessoas com diabetes tipo 1, elas não são reconhecidas para fins legais como uma pessoa com deficiência. E a diabetes tipo 1 é uma diabetes diferente da diabetes tipo 2. Nós estamos falando aqui de crianças, adolescentes, que por questões crônicas podem vir a morrer ou ter limitações eternas na vida. Tem mães, a gente chama o nome carinhoso de mães pâncreas, porque elas fazem o papel do pâncreas, né? Que não dormem de madrugada, porque de 2 em 2 horas vai medir se o filho está com a glicose, vai medir a glicose. Tem mães que perdem o emprego porque deixa o filho na escola e não confia que alguém vai fazer a medição, e até porque não faz, e ficam lá à disposição para fazer. Tem escolas que não aceitam crianças com diabetes tipo 1 porque não tem capacitação ou servidor para medir. Então, quando a gente briga para essas pessoas, essas crianças, adultos, adolescentes, para fins legais, torna-se uma pessoa com deficiência, não é em busca de privilégios e de benesses, mas é por quê? Porque com certos direitos, a gente pode um pouco equilibrar e buscar essa equidade, né? Essa justiça social. Eu gosto de lutar pelas pautas que eu vivo. E as que eu não vivo, eu busco, através da empatia, me colocar no lugar. Sim. Então, recentemente, eu coloquei no próprio braço o sensor de glicose. E furo meu dedo 2 vezes por dia para sentir o que um pai e uma criança com diabetes tipo 1 sente ao ter que furar seu filho 10 vezes por dia. E com esse meu ato, não é aqui de ficar novamente me vanglorizando, é porque eu consigo, através da minha sensibilidade, brigar com mais firmeza. Você imagina se você é pai, você não tem o dinheiro para colocar esse sensor que custa R$600 a cada 15 dias. Que tem que trocar? A cada 15 dias, para você poder medir. Então você, como pai, tem que furar o seu filho 10 vezes por dia para medir a glicose. Imagina você furando seu filhinho de 2 anos. Isso já me dói na alma. Sim. O Estado não te dá o sensor. Ele te dá só um negócio. Te dá a fitinha que são 2. Você tem que furar 10. De madrugada, você tem que ficar ali revezando com sua esposa, ou se você é mãe solo, você tem que passar a noite ali medindo com medo dele estar com a glicemia errada e vir a falecer. Então, uma vida de luta. E o Estado pode dar um suporte. O que é oferecer um sensor de glicose para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade? Nada. Só que aí você tem que ir lá, brigar, mostrar, pegar uma comunidade que está invisível e torná-la visível aos olhos do Estado. Sim. E é porque eu tô assustado. Você não tem diabetes. Não tem diabetes. Você fez isso só para sentir na pele o que o pai passa e que a criança passa, porque isso aí dói, né? Isso aqui você precisa aplicar, né? Dói, porque não é um adesivo, é uma injeçãozinha. Né? E eu furo 2 vezes por dia. Mas isso pensando que a família tem condição de ter o dispositivo. Sim. Que a maioria não tem. Então fura 10 vezes por dia. E aqui eu estou falando de um ato que eu estou fazendo, mas assim, o que é furar 2 vezes por dia? Ter um sensor perto da realidade, da família ficar com medo ali de qualquer deslize, trazer um prejuízo permanente para aquela criança. Né? E aí o Estado, que nós estamos brigando só para classificar essas pessoas com deficiência, vai realmente ter pessoas com deficiência. Sim. Porque a partir do momento que ela vai ter uma perda ali, uma deficiência permanente, aí sim nós vamos colocar essas pessoas com deficiência. E pasmem, a gente faz algo também pensando na parte econômica. Se você trata bem das pessoas que têm diabetes tipo 1, o custo amanhã para um SUS é muito menor. Sim. Porque são pessoas que estão chegando
Verdade. Cheio de situações complicadas que o Tá produtor atrapalhada, né? tá. Exatamente. E a sua ideia é fazer com que elas sejam reconhecidas. Em âmbito federal, isso já está, né? Na verdade, tem um projeto de lei que classifica as pessoas de diabetes tipo 1 Mas não foi como votado doente. ainda, né? Foi votada, o presidente vetou. Então, nós estamos na luta pelo veto presidencial, Uhum. que é sensibilizar, né, no caso, o nosso presidente, para derrubar, primeiro derrubar o veto no Congresso, né? E a gente sensibilizar a derrubada desse veto, porque é uma questão muito importante para essas famílias, Sim. né? Para quem tem diabetes tipo 1, mas eu também fico pensando nas noites de insônia e preocupação que esses pais vivenciam, né? Eu sou pai, eu sei o que é. Sensibilidade para quem é pai, ela é diferente, então eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Verdade. Eu não sabia dessa informação. Eu tô aqui perplexo, de verdade. Muitos não sabem, não é uma. Isso aí não é muito comum. Então, Sim. um dos nossos trabalhos é conscientizar as pessoas que diabetes não é tudo igual. Sim. Existe a diabetes tipo 1 que requer um cuidado e que nós estamos jogando só nas costas dos pais sem estrutura nenhuma. Principalmente aqueles que não têm condição de sequer ter um sensor de glicose. Mas sabe qual que é o mais legal? Isso fala muito sobre você. Isso fala muito sobre você. Sabe que não é só um palanque. Entendeu? Que você quer de verdade fazer e mudar a vida dessas pessoas. Então, o Pode Prosperar é isso. Ele quer trazer e ouvir e olhar, igual eu tô olhando aqui agora nos seus olhos, e ver verdade nisso, sabe? Exatamente porque as pessoas do outro lado, elas possam virar e falar assim, existem pessoas sérias. Porque eu acho que hoje a política está tão desacreditada, a gente olha que você vê cada absurdo que você fala assim, não é possível. Que as pessoas pararam até de falar sobre política, né? Então, assim, agora, ouvindo você, que eu não sabia dessa informação novamente, e ver o negocinho no seu braço, e ouvir, olhar no seu olho e ver uma indignação por essas famílias, e que, na verdade, você podia nem ligar para elas, é, é tocante. É de virar família, é de aplaudir de pé. Não, eu acho Parabéns. Não. Parabéns, de verdade. Precisamos de mais Diegos, para que a gente possa olhar para outros setores, para outras áreas da nossa sociedade e indignar com a dor daquela pessoa ali da ponta. É isso, Jesus. Eu acho que independente da política, as pessoas estão perdendo a sensibilidade. Pô. Ué, nós estamos aqui acordando, dormindo, jantando, almoçando, indo dormir, e aí? E quando você tem essa sensibilidade, ou busca ter, né? E eu falo que depois que eu me tornei pai, parece que a coisa aflora mais, você luta com mais garra. Você Sim. quer mudar a realidade daquela comunidade, daquele segmento, daquela causa. Sim. E vivenciar isso, né, coisa que o terceiro setor vivencia no dia a dia, porque está lá na ponta, fazendo o que o Estado não está fazendo, né, com as políticas públicas, principalmente em regiões que precisam mais, formam homens e mulheres com caráter diferenciado. Exato. E a gente precisa disso. Recentemente eu recebi a Faculdade de Faminas, que eles estão com um projeto de extensão de prestar serviço odontológico, limpeza, serviço geral para as famílias atípicas. E aí, conversando com o professor, o coordenador do curso, ele falou, Diego, sabe o que é o mais interessante? É que com esse projeto a gente não está formando dentistas. Nós não estamos formando profissionais da área de odonto preocupados apenas com o dinheiro que vai ganhar. Nós estamos formando ali gente com mais empatia. Porque quando o aluno está ali estudando o que é TEA, estudando o que é família atípica, como que ele vai ter que mudar um pouquinho a sua forma para poder fazer uma limpeza de dente, você está instigando aquele aluno a se formar como um cidadão que tem empatia pelo outro, né? Então, assim, a gente tem que buscar, isso eu não falo que é só na política, não, porque quem está na política e defende pautas sem essa sensibilidade, eu não estou aqui falando que eu sou isso, uma hora fica raso demais, sabe? Uma hora você não tem, fica tudo muito leviano, Sim. você não tem aquela garra para você
ir para frente e engajar. Não que a gente vá mudar o mundo, né? Mas a gente tenta mudar pelo menos a realidade que a gente dá visibilidade. Sim. Então, de antemão e diante das câmeras, o público está nos assistindo, parabéns. Parabéns. Novamente venho falar por mais Diegos, para que a gente possa ver o país mudar. Porque a gente olha para a realidade e parece que a gente não vê uma possibilidade de mudança. Mas se tivéssemos as pessoas certas nos lugares certos, né, que é dentro da política, as pessoas sérias. Quantas pessoas às vezes não têm as bandeiras certas que nós precisamos para que a sociedade mude em determinados lugares? E elas estão quietas. O problema é esse, né? São os bons calados. Enfim, mas graças a Deus tem Diego. Vários Diegos dentro da Câmara dos Vereadores e de deputados. Enfim, eu continuo crendo num país melhor. Nós estamos juntos, nós temos que estar em unidade, né? Não é só o político em si. Hoje eu estou político, né? Mas a gente tem que fazer esse movimento de todas as pessoas que querem trabalhar por esse espírito da solidariedade, né? Sim. Tem até uma piadinha na política que um cidadão ele entra na cidade, para no primeiro posto de gasolina e ele quer fazer uma pesquisa ali sobre o prefeito da cidade. Então ele pergunta para o frentista, como é que está o prefeito aí da cidade e tudo? Aí o frentista destrói, falou, está péssimo, sei lá o quê. Tal. Aí a pessoa que está indagando o frentista fala assim, mas eu fiquei sabendo que ele reformou a escola aqui, reformou o cemitério, reformou aí. Aí no final ele falou tanta coisa que o prefeito fez que o frentista falou assim, mas ele fez isso aí, mas para mim nada. Então, assim, acontece isso também. Às vezes a pessoa não está vendo ali uma ação diretamente para ela, como o político está fazendo, mas, e aí é a falta da solidariedade, né? Às vezes eu moro num bairro que tem infraestrutura, que tem dignidade, tudo, então eu não estou vendo aqui a ação governamental de um político, né? Então, o que ele está fazendo lá no Taquari não me interessa. O que ele está fazendo lá no Veracruz não me interessa, né? Então as pessoas estão perdendo essa sensibilidade da solidariedade. Então, para além da gente discutir essa questão que nós estamos discutindo, a gente começar a provocar novamente o assunto da solidariedade, né? As pessoas têm que voltar a vislumbrar essa solidariedade. Olhar para o outro. Olhar para o outro, né? E para as próximas gerações. Nós vamos embora, quem vai ficar? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Se a gente não pensar na água de agora, nós estamos entregando aqui um pesadelo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os netos. Então, É verdade. Vamos mudar um pouquinho agora a pauta. Quero falar da sua participação super ativa na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Queria que você falasse um pouco dessa comissão, mas em específico sobre o levantamento que você pediu para fazer sobre a BH Trans, as câmeras de monitoramento. Me conta aí, qual que é a ideia? Jesus, eu vou te falar de uma forma muito, muito simples aqui, para as pessoas entenderem o porquê que eu pedi para estar na Comissão de Orçamento e Finanças. Hoje eu estou como presidente, já eleito presidente no próximo ano. Não existe serviço público e política pública real sem dinheiro. Sim. Né? Eu quero fazer um serviço tal, uma política pública para tais pessoas. Se não tiver lá no orçamento, meu amigo, é balela. Eu quero ter um centro de referência sobre o autismo. Pode estar lá, mas se no orçamento tiver 00, é porque não vai acontecer. Né? Então, assim, eu escolhi estar ali para ver realmente onde está indo o nosso dinheiro. Uhum. Dinheiro é público. Sim. Né? A arrecadação do nosso município ela é composta por arrecadação de impostos, mas a receita vem de transferência, né? Tem convênios, várias formas que contribuem, vamos dizer assim, com esse nosso cofre, com esse nosso cofrinho. E esse cofrinho é destinado partes para saúde, educação, assistência social, tal. E dentro dessas pastas, os programas e os projetos. Então, analisar as contas públicas é de fundamental importância para saber se o dinheiro realmente está indo para a saúde e para onde da saúde, se o dinheiro está indo para a educação e para onde da educação. E quando tem contingenciamento, normalmente a prefeitura, nós temos que fazer contingenciamento porque a arrecadação foi aquém do esperado.
Eu fico de olho para ver se esse contingenciamento não vai afetar justamente onde a corda estica e rompe para o mais fraco. Que faça contingenciamento nas despesas, no custo da máquina pública, que isso aí nós temos que cortar de forma diária, que é igual cortar nossa unha, mas não vai mexer com escola integral. Sim. Não vai mexer com o centro de saúde. Não vai mexer com quem já está sendo penalizado. Então é muito importante a gente analisar o orçamento da nossa cidade sem ficar falando de aumento de imposto. Isso aí é a narrativa que as pessoas levantam para polarizar. Quando a gente está falando de orçamento da cidade, é porque já existe um orçamento, impostos, arrecadações, transferências, mas para onde está indo esse recurso para cada pasta? Então, nesse intuito, eu olho com carinho. E É o ponto da fiscalização. Fiscalização, né, esse acompanhamento, se realmente as pastas que são importantes está tendo orçamento específico. E tem setores da sociedade que talvez não tenham uma militância tão forte, que não fica brigando pelo orçamento, então às vezes pode ser prejudicado. A gente tá lá, não, pode esquecer disso aqui, não pode esquecer disso aqui. E a gente faz o orçamento do próximo ano no ano anterior, correto? Como que é ajudar? Já vem algo pronto da prefeitura ou vocês que vão julgando o aumento ou tirar dinheiro daqui, dali? Como que funciona isso? Tem um plano, né, de acordo com o plano de governo, né, que todo prefeito ele é eleito e antes, por lei ele tem que apresentar um plano de governo. Ok. Então, o que está ali no plano de governo, por exemplo, transformar 100% da educação de Belo Horizonte em educação 100% integral. Né? Esse plano, esse objetivo, ele só vai existir se tiver recurso. Sim. O que é a escola integral? São mais professores, é aumento do turno e tal. Alimentação, um monte de coisa. Então, você ajudar a fazer com que aquele plano de governo se transforme em uma realidade é justamente fazer essas mexidas. Sim. Essas alocações, né? E aí o vereador pode encaminhar as emendas, né, relacionadas ao projeto para a gente ir ajustando e contemplando aquilo que a gente viu que deve ser uma realidade. Meio que vocês auxiliam a prefeitura para saber realmente onde que dá para o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Cobra, né? Ó, tá faltando aqui uma atenção aqui, então nós temos que mexer nisso aqui, né? E vai fazendo esses ajustes, assim também como fiscalizar um projeto que tiver lá, um programa que tiver lá, tiver 00 ou um valor super aquém do que é necessário para contemplar o projeto como um todo, é para inglês ver. Sim. Sobre a BH Trans e essas câmeras, que eu acredito que talvez sejam os radares, algumas coisas. Como foi isso? Não, esse requerimento é um requerimento de informação, né, que eu fiz para saber quais são os sinais em Belo Horizonte que tem o sinal sonoro para pessoa que tem deficiência visual. Então, como a minha pauta, né, é pessoa com deficiência, eu quis fazer esse requerimento de informação para saber quantos sinais hoje em Belo Horizonte tem esse sistema. Qual que é o plano de expansão para isso, para que a gente possa ter todos os sinais com esse sistema. Quanto que isso vai custar? Porque se eu quero, como vereador em Belo Horizonte, lutar para a cidade ser uma cidade verdadeiramente inclusiva, né, para todas as deficiências, para todos os segmentos, eu tenho que ir nesses pontos. Sim. Uma cidade que tem acessibilidade, uma cidade que tem sinais sonoros voltados para as pessoas com deficiência visual, uma cidade que tem uma educação 100% inclusiva, é a busca por uma BH verdadeiramente inclusiva. Sim. Se a gente buscar contemplar essas minorias, pessoas com deficiência, autismo, a nossa terceira idade, e conseguir contemplá-los, nós vamos ter uma sociedade mais digna, mais justa para todos. Verdade. Porque é ali que está as dificuldades. Falando de acessibilidade, como Belo Horizonte, andar aqui no passeio é complicado. Tanto porque em alguns lugares, principalmente você vai pegar ali Lourdes, essa região, você vai vendo muita árvore antiga, que a raiz já sai derrubando e destruindo o passeio todo, quanto também você vai vendo que tem lugar que não tem nada. Mal tem um passeio.
Como deixar Belo Horizonte mais acessível? O cuidado que nós estamos tendo lá pelo mandato. O que foi feito para trás é brigar para tentar mudar. Ok. Mas daqui para frente, qual que é o cuidado que nós temos que ter? Ficamos sabendo que vai ter uma revitalização de uma praça. Eu peço acesso ao projeto para passar para o nosso setor lá de engenharia para saber se aquele projeto está contemplando acessibilidade. Para daqui para frente a gente não errar. Né? Daqui para trás, essa pauta está avançando, né? Da pessoa com deficiência, da inclusão, são avanços. Sim. Então eu estou tomando cuidado para que todo projeto que seja executado em Belo Horizonte, implementado, tenha o olhar da acessibilidade. Tem praças antigas aí que não é acessível nem para nós. É verdade. A ave está no meio do passeio, né? Então não é acessível nem para nós. Quiçá para uma pessoa da terceira idade, um deficiente físico. Então, assim, esse cuidado eu estou tendo. Abraço o projeto para dentro, faço todos os apontamentos para que realmente a praça seja acessível para pessoas com deficiência, diversas deficiência, autismo, pessoa idosa, pets, Sim. crianças. É. Então ela tem que ser para todos, não é uma praça para um ou para outros. É. Então é um cuidado que a gente está tendo de fazer esses apontamentos. É possível a gente ver Belo Horizonte melhor? Porque eu vou te falar uma coisa, eu não sou daqui, eu sou de Divinópolis. E eu amo Belo Horizonte, de verdade. Eu gosto muito de Belo Horizonte. Já viajei muito, mas quando eu olho para Belo Horizonte, eu penso assim, cara, isso aqui é muito bonito. Não tem igual. É muito bonito. Eu até brinco que se aqui tivesse mar, estragava. Mas eu vejo que precisa de mais, sabe? Belo Horizonte precisa de um cuidado maior. Acho que vou colocar o exemplo de alguns prefeitos anteriores, acho que deixou Belo Horizonte um pouco largada. É possível a gente ver a terceira, se eu não estou errado, a terceira maior capital do país, melhor ver uma Lagoa da Pampulha um dia limpa, porque se fala que está gastando, mas ninguém vê nada de diferente. A Lagoa da Pampulha continua suja, para mim. Então, é possível, gente, uma hora nós vamos ver Belo Horizonte melhor? Nós estamos tendo essa oportunidade. A gente não pode ficar olhando para trás e, através de então, lutarmos não só os agentes políticos, né, que estão na frente com a caneta na mão, mas toda a sociedade. Nós precisamos avançar nisso. Pensar numa cidade melhor é pensar numa cidade para o futuro. Sim. Né? Então, nossa preocupação é com tudo, meio ambiente, mineração, o cuidado com as pessoas aqui. A gente tem que pensar de forma macro. As limpezas, a zeladoria, as capinas que são necessárias, né? Mas é uma responsabilidade de todos nós. E tem uma coisa que político tem medo, que é da massa. Então, se a massa cobra, né, não para o seu próprio umbigo, mas cobra uma cidade que é composta por pessoas melhor para se viver, não só hoje, que também é um individualismo, mas para gerações futuras, nós estamos tendo a oportunidade para isso, sabe? Pensar na cidade não como um ser inanimado, como eu falei, mas que é composta por pessoas que hoje aqui vivem, né, e que amanhã estão nascendo nela, e a gente precisa de todo esse acolhimento. Desafios tem. Né? Tem momentos aí que os nossos postos de saúde ficam lotados, os hospitais municipais ficam lotados, até os particulares, né? Porque tem momentos, não? E se preparar tudo isso. O negócio é a gente trabalhar para a cidade trazer o máximo de acolhimento para as pessoas. Em especial, é o que eu falo mesmo, as pessoas que mais necessitam e que não têm condição de arcar por um serviço privado. Verdade. Agora, a gente já está caminhando para o final. Infelizmente. Infelizmente. Estou adorando a conversa, mas eu quero que a gente continue nessa pauta. Porque é o seguinte, porque às vezes fica parecendo que toda a responsabilidade é só dos políticos, é só da prefeitura. Mas existe uma responsabilidade gigantesca de nós, enquanto cidadãos comuns, também de cuidar e de zelar por aquilo. Né? Porque às vezes a gente passa por alguns lugares, está pichado, foi quebrado, você vê que foi vandalismo, joga lixo no chão, que vai parar lá na Pampulha.
Então, o que o poder público, junto com o privado, e às vezes até o terceiro setor, juntos, a união disso consegue fazer para a mudança de uma cidade? Cidade é nossa, Sim. né? Tudo aqui é nosso, não é dos políticos, é Uhum. nosso. Então é do setor, é dos empresários, é do cidadão comum, é dos dirigentes do terceiro setor, e são dos políticos que hoje estão no cargo político, mas eu sou cidadão, né? Sim. Hoje eu estou com um cargo político. Ok. Então a responsabilidade da coisa pública é nossa. Então, quando o cidadão fala assim, não, aquilo ali é político que tem que resolver, ele está entregando uma coisa que é dele sob a responsabilidade de um segundo. Ok. Então, a união nossa de esforços é para cuidar daquilo que é nosso. Cada um com sua qualidade, cada um com sua ferramenta e cada um com sua virtude. Então, o vereador ele tem o poder aqui, ó, legislar, fiscalizar, cobrar. Mas se a rua lá da sua casa precisa ser arrumada, o passeio é responsabilidade de saber que é do imóvel. Sim. Do dono. É do proprietário, né? O empresário, ele tem uma responsabilidade empresarial, Sim. né? Lucrar é o papel do empresário, Principal. do principal. Mas ele tem que ter um viés social, até porque quem trabalha para ele são pessoas, Sim. né? Se ele saber que ao ajudar o poder público em algum aspecto para a gente ter as escolas integrais, é oferecer que o funcionário dele possa trabalhar com tranquilidade, porque seu filho está sendo bem acolhido numa escola pública. Esse é o princípio da solidariedade. Às vezes a pessoa não está ali recebendo diretamente uma ação, mas ao fato de que o seu funcionário hoje tem uma escola, o filho tem uma escola integral, no final ele está beneficiando a ele, porque nós vivemos em sociedade. Então, assim, é todo mundo cuidando da coisa pública, sabendo que a coisa pública não é do outro, é nossa. Verdade. Uau. Eu quero voltar aqui só um pouquinho na parte do autismo, que eu queria ter falado e eu não falei. No Grupo Prosperar, nós temos uma das linhas nossa de trabalho é a educação. Então, nós temos várias creches, né, que são da prefeitura e a gente toma conta, vamos falar assim. E dentro das nossas creches, todas elas estão preparadas exatamente para receber as crianças autistas. Porque por mais que a prefeitura entregou um valor X, que é para trabalhar com as crianças, com a economicidade, que é o que a gente mais trabalha hoje, a gente consegue atender essas crianças com o mesmo valor, porque a gente consegue ter essa professora preparada para atender essas crianças. Então, todas as creches têm um professor, dois professores, só para atender essas crianças com autismo, exatamente porque a gente economiza de um lado para exatamente para entregar do outro. Então, e o trabalho não é só com a criança, o trabalho também é com os pais. Então, existe um trabalho uma vez por mês, esses pais vão lá para dentro das creches, aprender um pouco mais sobre o filho, especificamente sobre o filho dele. Os estímulos que ele gosta, os estímulos que ele não gosta, o que vai fazer ele desenvolver, o que não vai fazer ele desenvolver, para que todos, né, os professores, a escola, os filhos e os pais, todo mundo ajudem essa criança a, quem sabe, futuramente ter uma vida como várias outras pessoas, né? Talvez é difícil falar comum, mas ele pode ter uma vida normal de trabalhar, de estudar, de viver em comunidade, né? Então, hoje a Prosperar, um dos focos dela é exatamente isso. Poder levar para a comunidade, entregar para as pessoas algo que muita gente às vezes não está nem sabendo como lidar com o filho dela. Isso, a inclusão é ainda um desafio para todos nós. Né? Exato. Então, se tem a instituição Prosperar, que já está focada na inclusão para atender quem tem o transtorno, as famílias atípicas e conscientizar quem está em volta sobre o que é a busca pela inclusão verdadeira que nós queremos, né? Sim. E esse ciclo tem que fechar. Sim. É acolher quem tem, acolher as famílias e conscientizar a sociedade que aquilo ali é uma realidade. Né? Então, vocês estão aí de parabéns, que possa ser modelo para as outras instituições também de ter projetos educacionais mais inclusivos. Amém. Muito obrigado, tá? Mas agora, para finalizar, gostaria muito que você falasse com o pessoal de casa aonde que ela vai te encontrar.
como que ela vai te encontrar? Se ela tiver alguma demanda, onde que ela manda? Mas, principalmente, as pessoas que se inspiraram no Diego hoje e elas entendem que ela tem uma luta interna ou ela já faz algo pela comunidade dela, por onde ela passa. O que você aconselharia essa pessoa para que ela possa, quem sabe, chegar num cargo político ou, às vezes, conseguir verbo para o trabalho que ela já desenvolve? Muito bom. Então, primeiramente, né, agradecer mais uma vez a oportunidade. Quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais, o Instagram, né, @DiegoSanchesBH. O gabinete está de portas abertas, né, o nosso mandato está de portas abertas. Eu tenho um projeto juntamente com o deputado professor Wendel, que é o Gabinete de Rua. Então, em alguns momentos, nós estamos em alguns bairros da cidade de Belo Horizonte, né, porque se a pessoa não quiser ir até a Câmara Municipal, ou na Assembleia, pode ir até o nosso gabinete de rua, mas também as nossas redes sociais. Se você quiser encaminhar uma demanda específica do seu bairro ou tiver, né, sofrendo alguma violação de direito, manda para a gente que a gente aciona na nossa equipe e eu mesmo pessoalmente a gente vai buscar isso. E você que está ardendo no seu coração, né, essa vontade de sair desse individualismo e buscar praticar o inconformismo, mas para além de ficar discursando sobre a polarização ou botando a culpa em determinado político ou determinada ideologia, vamos para a prática. Procure alguma instituição, alguma entidade próxima da sua casa que trabalha com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, a pessoa idosa, e comece no voluntariado. Eu tenho certeza que você começar a praticar o voluntariado, isso vai se tornar um vício e eu te garanto, você vai se tornar uma pessoa muito melhor para si, para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Diego, você falou um negócio importante antes de terminar. Nós vamos finalizar. Que é o gabinete de rua. Me explica como que funciona isso, aonde que ele é móvel, já está estabelecido num lugar, como é? Jefferson, eu descobri que as pessoas têm muitas dificuldades também de ir até o gabinete. Deslocamento. E nem todas querem passar uma demanda de forma virtual. O contato, né, com outra pessoa ele é muito importante. Então, nós criamos 2 projetos. O Gabinete de Rua, então, de formas esporádicas, a gente anuncia no Instagram os dias e os locais que nós estaremos com toda a nossa equipe. E realmente é o gabinete nosso lá na rua. Sim. Com a mesma ética, com a mesma postura de trabalho, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento, mas na rua para poder acolher as pessoas. E criei o TEI Atendendo, né, que é uma forma de, ao invés da família atípica, que já tem uma série de dificuldades, ir até o gabinete, nós vamos até a casa dela. Então, uma mãe atípica, uma família atípica, que tem uma pessoa com transtorno do espectro autista, pode nos acionar lá no Instagram. Vai uma equipe nossa, inclusive uma integrante do nosso grupo é mãe atípica, é autista, para dizer que realmente o nosso gabinete é inclusivo. Das suas assessoras Eu tenho um assessor que tem uma doença rara e tem uma assessora que é mãe atípica e tem um filho de 15 anos que é atípico, que ela é autista. Ou seja, o nosso gabinete não é de discurso, a gente vivencia a inclusão na prática. Então a gente vai até a casa de você, a gente passa toda a legislação, as políticas públicas existentes e bate um papo legal aí para a gente fazer alguns encaminhamentos que às vezes por falta de informação essa família não está acessando os direitos que ela tem o direito. Sim, é o olho no olho. O olho no olho. Uau. Diego, meu amigo, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço. Que conversa incrível. Eu vou usar essa expressão. Você veio e entregou muito mais do que eu imaginava. De verdade. Eu virei seu fã. Eu te agradeço. A conversa foi sensacional. Oportunidade. Vamos promover essa mudança, né, de forma... Vamos promover essa mudança, né? Eu estou aqui, mas a política é efêmera. Uma hora eu posso sair, estar em outra organização, em outro setor, mas com o mesmo caráter, né? Sim. E com o mesmo inconformismo que a gente tem que ter para fazer essa transformação.
sem ir para polarização. Sim. Falo que a polarização não constrói nada, pelo contrário, destrói. E a política ela tem que ser o contrário, né? A gente tem que buscar um consenso. Não existe consenso perfeito, mas o melhor consenso, porque lá na ponta é a Dona Maria que está sendo prejudicada, é o Dom João que está sendo prejudicado. E a polarização eu não vejo que constrói nada, pelo contrário, ela destrói. Sim. Muito obrigado por essa conversa, de verdade. Como eu disse, foi incrível a nossa conversa. Aprendi muito com você. E toda a nossa conversa fala muito sobre você, sabe? Eu tenho certeza que quem está em casa nos assistindo agora, ela consegue olhar um pouco mais para a política, olhar para você e ver esperança para o futuro. Então, parabéns mesmo de coração e que possamos ter mais conversas como essa aqui. Não, sem dúvida. A gente tá junto agora, né? Que bom que a gente se conheceu, estamos tendo essa sintonia, essa conexão. Para além aqui do Pode Prosperar, que eu parabenizo, porque tem que mostrar as coisas boas também. A gente vai estar junto, se Deus quiser, nos projetos, nas comunidades e trazendo para as pessoas que quiserem contribuir com o voluntariado para estar conosco nessa. Verdade, verdade. Muito obrigado. E também quero te agradecer, você de casa. E aí, me fala, comenta aqui embaixo, como foi essa conversa com o Diego Sanches? Você quer que ele volte? Você tem que comentar. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha, envia para todo mundo e principalmente se inscreva no nosso canal. Para que todas as vezes que a gente tiver um podcast ou a gente colocar alguma coisa no nosso canal, você receba em primeira mão as informações. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por todas as mensagens que a gente vem recebendo nas nossas redes sociais e também aqui no YouTube e no Spotify. Obrigado por tudo e semana que vem tem mais Pode Prosperar. Não perde, não perde, não perde. Isso aí. Obrigadão, tu viu? Obrigado. E você, Leroy, oportunidade aí.